Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso AutoCAD 2015 2D. Bom, como prometido, eu vou explicar, ok, um exercício para o pessoal da engenharia civil e arquitetura. Bom, mas primeiro eu preciso demonstrar aonde está o arquivo, ok? Então dentro aqui do meu site, pessoal, www.danielseverino.com, ok? Cliquem aqui na aba Download, beleza? E dentro dessa aba vai existir três arquivos aqui do nosso curso. Exercício 1, que é da aula 3, exercício 2 da aula 19 e o exercício 3 da aula 21. Exatamente este exercício, ok, pessoal? Cliquem no ícone aqui do PDF, o site vai carregar automaticamente o arquivo. Se você quiser salvar ou imprimir, fica aí o seu critério. Bom, vamos ao que interessa. Aqui eu tenho uma planta, na verdade são somente 3 cômodos, ok? Tem aqui algumas janelas com algumas dimensões. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui o detalhe de uma porta e as tabelas de dimensões, ok? Bom, eu vou começar aqui o nosso desenho executando a parte principal do cômodo, né? Executando o externo, fazendo o offset e assim por diante. Então eu vou abrir aqui o AutoCAD e na sequência a gente começa a executar esse desenho. Bom pessoal, com o AutoCAD aberto, a primeira recomendação que eu faço para vocês é criar todos os layers. Bom, eu vou abrir aqui o Layer Properties e nesse caso vocês vão perceber que eu separei em 4 grupos principais. O primeiro, parede, ok? O segundo, portas. Terceiro, janelas e o quarto grupo, as cotas. Bom, e vamos ao exercício. Bom, no desenho eu consigo identificar que o comprimento dos 3 cômodos seria na verdade 5,30 m, ou seja, a dimensão externa. A largura 4,30 m. Então dentro do AutoCAD eu vou executar aqui uma linha com o F8 ligado com 5,30 m. Vou jogar o mouse para cima, vou digitar 4,30 m, ok? E eu vou voltar com as mesmas dimensões. Esse último ponto eu posso levar o mouse e clicar no Snap de Endpoint, que ele está executado. Próximo passo, eu vou executar as espessuras das paredes. Olhando no PDF, tem aqui uma nota como espessura parede 0,15 metros, ok? O que eu faço então no CAD? Habilito aqui o comando Offset, beleza? A primeira pergunta que o comando faz, qual é a distância? Então eu digito 0,15, aperto Enter. Eu vou jogar essa linha inferior para cima, porque eu estou respeitando as dimensões externas. A linha da esquerda para a direita, superior para baixo e da direita para a esquerda. Ok? Eu tenho aqui a divisão principal. Bom, voltando lá para o PDF, eu vou encontrar aqui os 2 cômodos da parte inferior, tem exatamente 1,5 m, ok? Com a espessura de 15 para cima. Então eu volto aqui no comando do AutoCAD, habilito o Offset com 1,5 m, 1,5 m, seleciono a linha inferior e jogo para cima. Como ele não acrescentou a espessura da parede para baixo e sim para cima, então eu faço um offset da última linha criada para cima com 15, ok? Não se preocupem ainda porque eu vou executar o comando trim, eu vou cortar todos esses excessos. De novo no PDF, eu percebo que o primeiro cômodo aqui, onde tem as 2 portas, ele tem 2 metros, ok, de largura. Então, aqui no AutoCAD você pode fazer o offset de 2 metros, ou como alguns desenhistas fazem. Clico no comando linha, nessa intersecção, ok, das paredes, você dá um clique, puxa o mouse para a direita, 2, Enter, e joga o mouse para baixo. Essa linha aqui, ó, ela tem sobreposição. Você pode simplesmente selecioná-la e deletar. É uma técnica. A segunda técnica seria executar o offset com 2 metros, ok? Da linha inteira para o lado, ok? Que eu desejo. E depois com o comando trim ou com o comando de editar, ó, você diminui ela. Tanto faz, as 2 técnicas chegam ao mesmo ponto. Bom, vou jogar aqui a espessura de 0,15 dessa parede para a direita. Bom, e agora? Tenho que cortar todos os excessos. Com o comando trim, ok? Com aquela técnica de agilidade que é digitar as letras TR no teclado e confirmar com 2 Enters, eu posso clicar agora em todas as quinas
eliminando, ok, o que eu não desejo. Deixa eu só dar uma passada aqui na parte inferior, ok, aqui na parte da direita, faltou uma linha, beleza, essa linha só tem uma intersecção, e na parte superior eu tenho o último item a ser cortado. Dou o Zoom Extend, ok, e eu tenho aqui os 3 cômodos prontos. Bom, qual que é a situação chata que pode acontecer? Quando você for puxar aqui uma dimensão linear, a sua cota pode estar superdimensionada. Você vai achar que o seu desenho está errado, na verdade não é. Como eu não expliquei ainda como criar um estilo de cota, vocês deverão executar somente uma modificação conforme os passos que eu vou passar aqui agora, que é o seguinte. Dentro aqui das abas, ok, Home, Insert, cliquem na aba Annotate. Dentro desse grupo Dimension, eu tenho uma seta na diagonal para baixo, ok? Que é o Dimension Style. Clicando nessa seta, ele vai trazer uma janela informando quais são os estilos das cotas que você está trabalhando. Eu creio que o estilo que vai aparecer aí para vocês é o chamado ISO 25. No meu caso aqui é AM ISO, ok? Os passos são os mesmos. Selecione o estilo que você deseja, ok? Cliquem no botão Modify e somente na aba Fit. O de vocês pode abrir no comando Lines, no Text, Primary Unit, ok? Enfim, Symbol and Arrow. O que vocês necessitam é clicar na aba Fit e dentro do grupo Scale for Dimension Features, ok? Que na verdade é a aparência dessa sua cota. Você vai trocar aqui embaixo. Use Overall Scale Off, ou seja, trocar em toda a escala da sua cota. Seta, texto, dimensionamento, aos espaçamentos da peça, enfim. Para o pessoal da Civil, eu recomendo que preencha esse campo ou com 0.1, ok? Que é uma dimensão ali reduzindo 10 vezes o padrão original, ou 0.5, que eu estou reduzindo 20 vezes o padrão original. Feita a alteração, não alterem mais nada, pessoal. Confirmem com OK. Apertem o botão Close, que automaticamente a sua dimensão ela é alterada. Notem que aqui, ó, 4,30 já apareceu para a gente com a proporção exata, ok, desse nosso desenho. Bom, eu fiz aqui a alteração da cor para ficar mais fácil de vocês enxergarem, mas eu recomendo que façam a cota, selecionem e alterem para o layer cotas que vocês criaram. Então, só para conferir algumas medidas, eu vou alterar aqui então para cotas, habilitar o comando, ok? E puxar aqui algumas informações, ó. 5,30, esse cômodo aqui 1,5 m, ok? Esse 2 metros, que foi por consequência. Agora, todas as outras medidas eu não digitei. Então, reparem aqui, ó, que o cômodo de cima tem 2,35 e o cômodo inferior 2,85. Vamos verificar se essa informação bateu, ó. 2,35, ok? E essa inferior 2,85, já é por consequência. Beleza? Só vou afastar um pouco essa cota para não ter problema. Próximo passo: colocar as janelas e colocar as portas. Eu vou executar primeiro as portas, ok? Olhando aqui no nosso desenho, eu tenho a P1 e a P2. A P1, olhando aqui a tabela, tem a largura de 0,80 e a P2 0,70. A segunda dimensão aqui, a altura, eu não vou utilizar, porque somente na projeção da vista frontal, lateral ou algum corte eu consigo enxergar essa altura. Eu vou começar então com a P1 aqui, 0,80. Dentro do desenho existe uma nomenclatura que é chamada boneca, que é a distância aqui da parede até a instalação da porta. Essa dimensão normalmente é utilizada entre 10 centímetros a 15 centímetros. Quem vai especificar isso é o modelo da porta, ok? Ou você, o que é o engenheiro, o arquiteto ou o desenhista que está projetando essa casa. Então, nessa situação, o que eu faço? Habilito o comando linha e clicando nessa quina, eu jogo para cima digitando ponto 10, criando assim automaticamente uma distância. Essa linha que ficou sobreposta, você pode deletar. Próximo passo, eu vou fazer um offset dessa linha para cima com 0,8.
Então, offset 0.8, clico nessa linha e jogo para cima. Agora eu tenho o espaçamento correto da porta. Voltando aqui para o desenho, eu tenho do pivô, ou seja, da dobradiça, ok? Até a porta se abrir a mesma dimensão. No caso, se eu coloquei 0,80 na abertura, eu vou ter exatamente 0,80 nessa folha. Então, voltando aqui para o CAD, ó, desse ponto para a direita, ponto 8. Essa representação de porta só vai estar faltando aqui, ó, o arco. Para ficar mais detalhado, você pode desenhar a folha dessa porta com a espessura que você tem no projeto, 3 centímetros, 2 centímetros, e eu vou colocar aqui 2 centímetros, então vai ser 0.02. Jogo para cima e fecho clicando aqui no sentido de abertura. Ok? É um detalhe a mais. Muitos projetistas acabam não colocando essa linha, beleza? Professor, e agora para criar esse arco, tem alguma técnica? Bom, existem duas técnicas. A primeira, mais braçal, é você desenhar aqui o comando círculo, exatamente no pivô de rotação, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, e abrir até onde você deseja. A partir desse círculo desenhado, você vai executar o comando trim, ok? E eliminar 3/4 desse elemento, ficando somente assim 1/4 de círculo, formando então a sua porta. Só que você usou aí dois comandos, o comando círculo e o comando trim. Pode gerar um pouco de transtorno em relação a tempo. Qual o comando que eu recomendo? Bom, é a primeira vez que eu explico esse comando aqui no curso e não é difícil, é simples, é prático e eu quero que isso ajude muito vocês. Então vamos lá. Dentro aqui do nosso grupo Draw, pessoal, eu vou encontrar as ferramentas de Arc, que na verdade é o arco que nós vamos criar, ok? Eu tenho vários métodos e nesse caso em específico eu vou utilizar o método Start and Direction, ok? Deixa eu puxar o mouse aqui, ó. Então Start and Direction, dou um clique, clico no ponto inicial, aonde vai começar o arco, levo o meu mouse e eu clico aonde termina esse arco, que é exatamente no final aqui da porta. Pronto, com o F8 ligado eu posso posicionar o mouse para cima, ele vai criar o arco para fora, ou posicionar o mouse para baixo, criando o arco para dentro da porta. Visivelmente dá para saber qual é o nosso modelo, para cima, ok? Encontrei a direção, clico. O comando foi executado. Então com 2 cliques eu consigo executar o comando de arco muito mais prático. Bom, para facilitar aqui, eu vou executar as portas inferiores, ok? Já com a dimensão de 0,70, com todas as portas com 0,70. Só que para não ficar desenhando somente uma porta e redesenhando, eu vou executar somente a parte inferior. E nos outros modelos aqui, eu vou executar o comando de copy e rotação para ficar mais rápido. Então aqui, ó, de cara, eu já vou executar a linha inferior para poder copiar a boneca. Habilito o comando offset, ponto 10. Clico nessa linha, jogo para a direita. A linha que eu criei agora não é mais necessária. A partir dessa linha que eu criei, offset de ponto 70 para a direita. Desse ponto que eu copiei aqui, 10 para a direita, eu vou jogar ponto 70 para cima, ok? Para ficar um projeto detalhado, coloco aqui a espessura de 0.02, que é a folha da minha porta, e jogo para baixo. Com o comando de Arc do Start and Direction, habilito o primeiro ponto, segundo ponto e jogo para cima, ok? Tenho a segunda porta. Caso alguém queira conferir a medida, é só puxar uma cota entre essas duas linhas paralelas, 0,80 e aqui 0,70, beleza? Bom, as outras duas portas, olha só o que eu vou executar. Como eu já tenho esse elemento aqui, ó, eu vou executar o comando cópia e jogar para a lateral. Eu preciso agora definir aonde que essa porta vai começar e aonde essa porta também vai começar. Então aqui, ó, eu vou colocar ponto 10 e jogar para cima a primeira boneca. Essa porta que eu copiei, eu vou executar o comando rotate, seleciono o objeto, clico no ponto pivô e rotaciono exatamente, ok, 180 graus.
Quando eu faço essa rotação, eu já tenho a porta na posição exata. Bom, com o comando copy, ok? Quem eu vou selecionar? Essa linha, o arco e as duas linhas aqui da folha, mais esse tracinho que eu desenhei. Por que essa linha aqui eu não seleciono? Porque ela já está ali no desenho. Eu vou confirmar com Enter e eu vou clicar exatamente nesse ponto aqui de baixo, ok? Vou arrastar o mouse até esse ponto da linha criada e dar um clique. Automaticamente a porta foi copiada. Para o caso aqui da porta inferior é a mesma coisa. Jogo para cima ponto 10, faço a boneca e deleto aqui as linhas de excesso. Isso aqui eu deletei, eu acho que... não, acabei de deletar agora. Bom, eu vou rotacionar essa porta, ok? Só que dessa vez vai ser 90 graus. Ainda tem um problema, o sentido de abertura dela está para o lado contrário. Poxa, professor, mas e agora? Tem que redesenhar? Não. Com o comando Mirror, você vai selecionar essa porta, confirmar com Enter. Aqui tanto faz a linha de espelhamento, eu sei que ela tem que estar na vertical. Então, com uma linha imaginária, clico num ponto e puxo para baixo, ok? Sem ponto de OSNAP, sem nenhum ponto de precisão. E clico no segundo ponto, formando então a orientação. O truque está na última pergunta do comando Mirror. Você deseja deletar o objeto original? Sim, eu quero deletar o objeto original. Então, yes. Pronto, você não sobrepôs o seu elemento. Agora é só criar uma cópia ou movimentar, selecionando a linha de cima, o arco, as duas linhas aqui formando a folha da porta e aquela linha de precisão, ok? Que é aquela de 0.02. Confirmo com Enter, clico na parte de baixo da linha, ok? E levo na posição que eu desejo. Tenho aqui a quarta porta desenhada. Eu posso selecionar essa porta e deletar, não preciso mais dela. Posso utilizar outro método? Pode, você pode desenhar porta por porta, fazendo o processo de linha, arco e assim por diante. O que está faltando agora no nosso desenho? As janelas. As janelas aqui, pessoal, é algo simples também, sempre partindo do comando Offset, ok? Então, eu tenho uma janela de 1,5 m, meio metro e 1,5 m em cima. Fácil e prático, pessoal, dentro do AutoCAD. Executo uma linha na quina dessa parede, é onde ele começa, e eu vou executar o comando Offset. 1,5 m dessa linha para a direita. Agora um offset de meio metro dessa linha para a direita. Mais um offset de 1,5 m dessa linha para a direita. Pronto. O espaçamento aqui da janela está pronto. O que eu faço agora? Normalmente, os desenhistas executam somente uma linha, ok? Entre os espaçamentos. No PDF, eu mandei com duas linhas paralelas. Mas para facilitar a simbologia, uma linha já é o que nós necessitamos. Ah, professor, eu quero criar então aquele espaçamento. Como que você fez? Simples. Eu executei exatamente as linhas no meio e com o comando de Offset eu dei uma espessura de 0.01. Dessa linha para cima e dessa linha para baixo. Poxa, mas tem uma linha sobrando? Tem. Eu clico na linha do meio e deleto. Eu acabo de criar agora a espessura do vidro, ok? Só que para não ficar atrapalhando o seu projeto, como eu falei, uma linha no meio já basta. Então duas janelas foram criadas. Deixa eu puxar duas cotas aqui, ó. 1,5 m e 1,5 m, ok? Aqui também tem uma janela, deixa eu mudar aqui o layer para parede, dessa linha para cá, offset de 1.5, daqui para baixo, ok? E repito a mesma técnica, daqui para cá, ok? Offset de 0.01, daqui para a esquerda, daqui para a direita, beleza, ok? Só para confirmar aqui, uma cota daqui para cá, 1,5 m. Posso trocar as propriedades de layers para cota, que está resolvido. Bom, o que eu faço agora? Olhando aqui, falta somente duas janelas, que é a mesma coisa.
Só que aqui, professor, essa boneca aqui, ó, ela não está representada. Também eu vou utilizar como 10. Como a J1 tem a mesma dimensão, eu vou executar somente de um lado e copiar para o outro lado. Bom, então vamos lá. A J1 tem a largura de 60. Então aqui desse ponto, ó, eu vou executar uma linha de referência, executar o offset da boneca da janela com ponto 10 e jogar para baixo. Essa linha eu não necessito mais dela, posso deletar. E agora eu vou executar um offset de ponto 6, dessa linha para baixo. Faço aqui o sistema da espessura do vidro, espessura com 0.01, ok? Para a esquerda e para a direita. Deleto a linha do meio, tenho a janela pronta. E agora posso fazer o comando cópia. Habilito o comando cópia. E como está na mesma orientação, basta selecionar o objeto, selecionar algum ponto da janela ou da parede e puxar para a esquerda. Quando eu encontrar o ponto chamado perpendicular a essa parede, eu dou um clique. Pronto, a janela está posicionada. As duas com exatamente 0.60, ok? Respeitando aí as dimensões do projeto. Ok? Para finalizar, caso você tenha se perguntado, poxa, mas ele não trocou os layers das janelas e das portas, isso é problema? Bom, pessoal, um truque que eu faço é simples. Seleciono o que eu desejo, altero o layer, nesse caso, janela. Com o comando Match Properties, que é o MA, eu aperto Enter. Seleciono o layer base, que no caso é a janela, e eu seleciono as outras linhas que devem respeitar o mesmo layer. Ao invés de ficar selecionando o layer, selecionando o objeto, essa maneira é mais prática, ok? E por último eu faço aqui para a porta. Seleciono a porta, mudo o layer para a porta e com o comando Match Properties eu repito a mesma situação. Só seleciono os elementos de porta, ok? Caso você queira alterar as cores, fica muito mais prático. E voilá, o nosso projeto está pronto, ok? As informações que estão faltando, tabelas, folhas, eu vou repetir, eu vou deixar mais para frente nas outras videoaulas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa videoaula foi um pouco mais longa, mas deu para entender como que funciona a construção, ok, de uma planta. Óbvio que essa planta é bem básica, eu vou trazer exercícios mais complexos e eu vou executar do zero, ok? Separar em algumas videoaulas porque não dá para construir, ok, uma planta um pouco mais detalhada em somente uma videoaula. Bom, recados dessa videoaula. Pessoal, se vocês gostaram, clica aí no gostei, curtam, compartilha, deixem os seus comentários porque isso é muito importante para mim. E divulguem para mais e mais pessoas, porque ajuda muito no meu trabalho. Pessoal, eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!